Todo mundo com certeza se lembra daquele professor ou daquela professora que mudou alguma coisa na nossa vida, né? Que fez a gente ver o mundo de um jeito diferente. Mas o que exatamente essa pessoa fez? O que a ciência nos diz sobre o que de fato faz um professor ser eficaz? Bom, nesta análise a gente vai ver que a resposta vai muito, mas muito além da sala de aula. A gente começa por aqui com essa pergunta que parece simples, mas que na verdade é bem complexa. E olha, não tem uma fórmula mágica. A resposta para isso nos obriga a pensar no que a gente realmente valoriza na educação. A gente está formando pessoas só para passar numa prova? Ou a gente está formando pessoas para a vida? O jeito que a gente responde a isso molda o futuro de todo mundo. E é aqui que a chave vira. A eficácia de verdade não está no boletim, sabe? Ela está em como aquele conhecimento que foi aprendido transforma a vida de uma pessoa anos depois dela ter saído da escola. Em como essa pessoa usa o que aprendeu para contribuir com a sociedade. Essa, sim, é a verdadeira medida do sucesso. Então tá, como é que a gente define essa tal de eficácia? Basicamente, é sobre dar as ferramentas para que as pessoas não apenas enfrentem o futuro, mas que elas consigam moldar esse futuro. É sobre conseguir conectar o que se aprende ali na sala de aula com os desafios e as oportunidades do mundo real, lá fora. A fonte que a gente analisou mostra isso como uma espécie de escada com 3 degraus. No primeiro degrau está o básico. O professor ensina, o aluno aprende. Simples. No segundo, o professor já fica mais versátil, ele adapta o jeito de ensinar. Mas é no terceiro degrau, o nível que a gente chama de cultural, que o ensino vira algo realmente transformador. É quando a aula de história vira cidadania, sabe? A de matemática vira a solução para problemas reais. E isso nos leva para essa ideia central aqui, o repertório culturalmente eficaz. E talvez a parte mais importante dessa frase toda seja essa, sem criar um ambiente aversivo. Por quê? Porque o medo, a pressão, isso pode até gerar obediência na hora, mas raramente vai gerar amor pelo conhecimento. A aprendizagem de verdade floresce num lugar de segurança, não de ansiedade. Para conseguir construir esse repertório, o professor precisa ser mestre em 2 coisas ao mesmo tempo. A primeira é quase como uma engenharia, o planejamento técnico do ensino. A segunda é mais como uma diplomacia, a construção da relação humana. Uma é a planta da casa, a outra é o que faz aquela casa virar um lar. As 2 são absolutamente essenciais. Vamos olhar então mais de perto o primeiro pilar, o gerenciamento. Aqui, a gente já abandona aquela ideia do professor como um mero apresentador de slides. Ele é, na verdade, um arquiteto. Um arquiteto que desenha cada detalhe da experiência de aprendizagem para ter certeza de que a construção do conhecimento vai ser sólida e bem feita. E olha, para ser esse arquiteto é preciso ter uma caixa de ferramentas bem diversa. Não adianta só dominar a matéria. É fundamental entender, por exemplo, qual é o contexto profissional de quem está ali aprendendo. Ensinar programação para futuros artistas é uma coisa, ensinar para futuros engenheiros de software é outra completamente diferente. O porquê sempre define o como. Esse processo todo de arquitetura é muito parecido com ensinar alguém a andar de bicicleta. Ninguém começa lendo um manual de física, certo? A gente começa com o objetivo final, pedalar sem ajuda. Aí você coloca as rodinhas de apoio, corre ao lado da bicicleta e aos pouquinhos vai tirando esse suporte até que a pessoa ganhe autonomia. É um processo gradual, pensado e intencional. Agora a gente chega num ponto bem delicado. Por que será que tantos sistemas de ensino ainda se apoiam tanto no medo? Na ameaça de nota baixa, na prova surpresa? A resposta é até que simples, porque é um atalho, gera um resultado rápido, ali na hora. Só que o preço que se paga por isso é altíssimo. Ele mata a curiosidade e pode criar uma aversão ao aprendizado que dura a vida inteira. Então, se o medo é o caminho errado, qual seria a alternativa? É justamente aqui que entra o nosso segundo pilar, a relação. A conexão humana não é só um extra, legal, um bônus. É o motor que substitui o controle pelo medo e que impulsiona a aprendizagem de verdade. Pensa só, é muito mais provável que a gente se esforce por uma pessoa que a gente respeita, que a gente sente que se importa. Uma relação de cuidado e de respeito faz com que o estudante se engaje não para evitar uma punição, mas porque se sente visto, se sente valorizado. O próprio ato de participar já se torna recompensador. E essa conexão, ela não acontece por acaso. Não é mágica. Ela é construída com habilidades sociais bem concretas. É preciso ter empatia para entender a dificuldade de alguém, assertividade para dar um feedback que ajuda, comunicação clara para explicar uma ideia complexa. Tudo isso é técnica e pode ser aprendido. Quando um professor usa bem essas habilidades, ele alcança o que a gente chama de competência social.
E o resultado disso? O conteúdo é ensinado, a autoestima de todo mundo é preservada e, mais importante, a relação se fortalece. Isso cria um ciclo positivo. Quanto mais a relação, mais fácil fica aprender. E quanto mais se aprende, melhor a relação fica. E por baixo de tudo isso, como se fossem as raízes de uma grande árvore, está a postura ética. Não é só sobre técnica, é sobre responsabilidade. É sobre garantir que a sala de aula seja um espaço seguro, de respeito, de justiça e de inclusão. É ter consciência de que cada ação do professor tem um eco na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Certo? Então, o que acontece quando a gente junta a precisão do arquiteto com a empatia do conector humano? O que surge daí é uma visão completamente nova e muito mais poderosa do que significa ser um professor. Resumindo a história toda, o professor eficaz não é um mero entregador de conteúdo. Ele é um designer de experiências, um arquiteto de ambientes de aprendizagem. A função dele não é só informar, é transformar. É ajudar a moldar comportamentos que vão ser úteis para uma vida inteira. Para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Pense naquele professor ou professora que marcou a sua vida. O que essa pessoa fazia? Provavelmente não era só o domínio do conteúdo, mas a forma como ela desenhava a aula e, principalmente, como ela construiu uma relação com a turma. A resposta para essa pergunta talvez seja a definição mais pura e mais humana de eficácia.